Tira toda preocupação agora, Deus. Traga a mente do teu povo para este lugar. E que essa palavra que nós iremos ouvir agora tenha aquele poderoso e precioso para as nossas vidas. Em o nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Apesar das minhas limitações humanas, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a exaltar ao Senhor com as suas mãos, com as suas palmas, para a glória dele. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu estava me preparando essa semana, logo no início da semana. Como eu disse para os irmãos, nós fomos fazer uma viagem. Estou de férias, graças a Deus, do serviço. Só volto trabalhar em fevereiro, irmãos. Que bênção. Glória a Deus. Hoje um amigo meu perguntou: você vai voltar segunda-feira de trabalho? Eu falei: não, só fevereiro. Deus é bom demais. Não estou nem acreditando nisso, irmãos. Estou até preocupado. E o pior é que estou tão acostumado a acordar de manhã que 5 horas da manhã eu estou acordado, sem relógio, sem nada. Então, vamos ver se eu perco esse costume pelo menos uns dias aí durante essas férias aí. Tenho tanta coisa para fazer, mas o que eu quero dizer para os irmãos? Que eu fui desde a semana passada muito preocupado porque teria uma semana cheia com a viagem e tudo mais. Deus fala algo para mim compartilhar com a igreja. E na segunda e na terça-feira eu estava preparado para falar algo. E lendo a Bíblia, mesmo onde nós estávamos, e aí começou a acontecer algumas coisas onde nós estávamos. O Espírito Santo de Deus começou a me levar para um outro caminho. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu quero que o Senhor fale conosco. Nós estamos apenas no início do ano. E eu tive uma experiência muito especial lá no lugar, né? Eu nunca tinha feito isso, algo natural, algo que muitas pessoas, muitos homens principalmente já fazem, que é pescar. Quem já pescou aqui? As mulheres já pescou também. E eu nunca tinha tido essa experiência de pescar. E aí lá nós fomos passar uma semana no sítio que nós fizemos o batismo. E lá tem um rio, os irmãos foram lá, lembra que tem um rio lá? E lá tem muitos peixes. E aí todo mundo empolgado com a pescaria. E eu sempre, quando estou vivendo algo, sempre gosto de pensar muito naquilo que Deus quer me mostrar. E Deus começou a falar, e eu vendo tudo aquilo acontecendo, e as pessoas se movimentando, e as mulheres na expectativa da gente pescar, e a gente não pescando nada, e o negócio, e eu vou deixar para o final contar a experiência melhor. Mas Deus trouxe uma palavra em relação a isso. Eu já tinha, na verdade, ministrado essa palavra em 2014. E o tema da palavra é: qual é a sua profissão? Pergunta para a pessoa do seu lado aí: qual é a sua profissão? Todos nós temos uma profissão, ou sabemos fazer algo. Tem algumas pessoas que sabem fazer muitas coisas e falam: não, eu não tenho uma profissão específica não, o que você tiver aí eu faço. Então, mas é interessante que todos nós sabemos fazer algo, ou já trabalhamos em alguma coisa. Nós que já temos mais idade, os meninos ainda não, como o Pablo, João, Lucas, nunca trabalharam, então não tiveram essa experiência ainda de trabalhar em alguma profissão. Quando nós entramos em uma empresa, nós temos um registro, né? E aí eu me lembro que o meu primeiro registro, com 14 anos de idade, hoje nenhum menino mais trabalha com 14 anos, né? É praticamente impossível de acontecer. Mas com 14 anos eu fui registrado, estava lá escrito lá, ajudante geral. Ou seja, eu fazia de tudo lá. O que tinha para fazer? Eu era o único ajudante geral da empresa, irmãos. Vocês não imaginam como eu trabalhava. Ali Deus estava querendo já ver se eu ia ser um menino trabalhador ou não. Mas
Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 4. Nós vamos ler um texto. Mateus 4, versículo 18. Onde fala um pouco sobre uma profissão. Nós vamos ver que Deus, através de Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria, com a sua infinita sabedoria, usa aqui em Mateus 4 uma profissão muito comum naquele tempo, para ilustrar aquilo que deve ser hoje a nossa verdadeira profissão, como integrantes do reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 18. O irmão ali também vai projetar ali, mas se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar ali também, na sua Bíblia. O texto diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamando eles, chamou-os eles. Deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Muito bem. Jesus aqui estava iniciando seu ministério. E aí Jesus começa a convocar aqueles que seriam seus discípulos. E o texto que nós lemos fala sobre 4 homens que Jesus chamou. Homens que tinham uma profissão que naquela época era uma profissão muito comum de pescadores. Essa era a profissão desses homens. Era a profissão de Pedro, de André, era a profissão de Tiago e também de João. Eles eram pescadores. E aí Jesus, quando chama eles, e aí resgata eles do império das trevas para o reino da luz, diz para eles: vocês não vão ser mais pescadores de peixes. A partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Eu quero dizer que esta também é a minha e a sua profissão. Deus nos chamou, e quando Deus te resgatou do mundo, Deus te chamou para ser pescador de homens. Fala para a pessoa do seu lado: a sua profissão no reino espiritual é ser pescador de homens. Fala do outro lado agora: a sua profissão no reino espiritual é ser um pescador ou uma pescadora de homens. Glória a Deus, aleluia. É muito importante nós entendermos que o cristianismo foi e continua sendo um acontecimento sem precedentes na história. Porque a partir desses homens aqui, foi a partir desses homens que eram pescadores, simples pescadores, foi que nós estamos aqui hoje. Foi porque eles entenderam o chamado deles de serem pescadores de homens, é que hoje nós conhecemos a palavra de Deus. É porque eles não negaram aquilo que foram chamados para fazer, que hoje eu e você estamos aqui. O cristianismo, que foi abraçado por eles com tanto amor, e com tanto encargo, e com tanta revelação, trouxe para nós hoje, 2017 anos depois, o privilégio de conhecer esse Deus que é amoroso, que é bondoso, esse Deus que é força, esse Deus que é um amor, que se aproxima de nós todos os dias e que nos ama de uma forma inexplicável. É por causa desses homens terem entendido, quando Jesus disse: vocês não vão mais ser pescadores de peixe. Por mais que essa fosse uma profissão tão normal e tradicional no tempo deles, a partir de hoje vocês são pescadores de homens. E nós vemos que esses homens entenderam, tiveram revelação daquilo que Jesus estava falando com o passar do tempo. É claro que, eu imagino, quando Jesus falou isso para eles, eles falaram: esse homem aí, vamos. Sabe por quê? Porque Jesus é irresistível, certo? Mas muitas vezes quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós ainda não entendemos todas as implicações que ser um filho de Deus tem, é ou não é? Você entrega a sua vida para Jesus, você chora, você fala: nossa, sente um negócio bom, mas aquilo ainda não traz tudo que Deus tem para você. Então quando Jesus, porque ali Jesus estava atraindo eles, esses 4 homens, de uma maneira diferente, e quando Jesus chama eles para perto e fala para eles: vocês vão ser pescadores de peixe, deixarão de ser pescadores de peixe e vão ser pescadores de homens, Jesus de uma certa forma estava atraindo. Eles foram os primeiros peixes a serem fisgados.
foram os primeiros. Jesus pescou aqueles quatro de uma maneira que a isca não saiu mais da boca deles. Eles queriam estar perto de Jesus, ao ponto de Jesus falar: se vocês quiserem, podem ir embora. Ele fala: não, Jesus, nós fomos fisgados pelo Senhor. Para onde nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Esses peixes nunca mais foram os mesmos. E quando Jesus Cristo, momentos antes de retornar aos céus, deixou para os seus discípulos que já tinham sido fisgados pela isca, por Ele mesmo, que Jesus é a isca, a palavra é a maior isca que nós temos. Jesus, Ele deixou uma grande comissão para eles, nós sabemos disso, que era o quê? Que eles pregassem o Evangelho da salvação, que o Evangelho da salvação fosse pregado a todas as criaturas. E Jesus disse o que para eles? Que estaria com eles. Nenhum momento que eles fossem pescar, eles estariam sozinhos. Todos os momentos que aqueles homens fossem pescar, Jesus estaria com eles. É o que está escrito lá em Marcos 16. Eu quero ler rapidamente, os irmãos não precisam nem abrir. Diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ou seja, vocês vão pescar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? O que esse texto quer dizer aqui? Jesus disse que eles seriam pescadores, mas Jesus não parou por aí. Jesus disse que capacitaria eles para a pesca. É impossível alguém pescar sem ser capacitado para isso. É impossível alguém pescar alguma coisa sem que consiga entender que para isso precisa de uma preparação. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a preparação. Como que nós podemos nos preparar? Então, para pescar, nós precisamos saber de algumas coisas importantes. Primeiro, aquele que quer ser um pescador precisa dominar a arte da pesca, precisa conhecer o ofício de pescador. Eu cheguei lá, nós chegamos na segunda-feira, eu não sabia nem como jogar o anzol. Aí o Pablo falou: não, pai, eu sei, eu pesquei com meu tio, eu sei. Eu fui jogar, o negócio travou, enrolou a linha, irmão. Por quê? Porque eu não sabia nada. Então, para nós pescarmos no reino espiritual, para nós alcançarmos as pessoas, nós precisamos, em primeiro lugar, saber o que nós estamos fazendo. Você sabe o que você está fazendo no reino de Deus? Ou você caiu de paraquedas e está fazendo porque os outros fazem, vai na célula porque os outros vão, vai porque você está interessado em ter algo, e aí vocês falaram para você que na célula a coisa vai acontecer, na igreja vai acontecer. Você faz porque você sabe o que está fazendo, ou você faz porque os outros fazem? Será que você realmente domina a arte de ser um filho de Deus? Será que você sabe todas as implicações que existem em fazer parte do reino de Deus? Então, primeira coisa, você precisa dominar a arte da pesca para ser um pescador. Outra coisa importante: para sobreviver na profissão de pescador, os pescadores precisam aprender a lidar com toda sorte de mudanças climáticas e ambientais. Por quê? Porque não é todo dia que faz sol. E uma pessoa que vive da pesca, ela não pode pescar só quando tem sol, senão ela vai morrer de fome, não vai ter peixe para vender, para sustentar a sua família. E aí fica um princípio muito importante para nós aqui, que possamos trazer para o lado espiritual. Você é uma pessoa pronta para as mudanças? Porque as mudanças acontecem. Vai ter dia que vai estar muito sol, vai ter dia que vai estar chovendo, mas só que não importa se faça sol ou faça chuva. Se você é um pescador e se você vive da pesca, você vai ter que pescar independente da tempestade, independente do sol forte, independente do calor, independente do frio. Será que você está pronto para as mudanças? Mais uma pergunta para você pensar, avaliar aí. Outra coisa importante: o pescador precisa conhecer o mar e os peixes, saber de onde eles estão com mais frequência, quais os seus hábitos. Você precisa conhecer, se você for um pescador de mar ou um pescador de rio, você precisa entender
do que o peixe gosta. Se você não souber do que o peixe gosta, vai ser impossível você conseguir pegar algum peixe. E também isso tem a ver com a isca, porque o que o peixe gosta é de algo que você vai colocar como isca para ele. Aí eu pergunto, será que você tem pescado com a isca certa? Toda a isca que nós usarmos no mundo espiritual para alcançarmos os peixes, e aí eu queria que você entendesse, sempre que nós falarmos de peixe aqui, nós estamos falando de pessoas, certo? E sempre que nós falarmos do mar ou do rio, nós estamos falando do mundo. Então você vai precisar entender do que aquele peixe que você está querendo pescar gosta. Porque se você não conseguir distinguir aquilo que ele gosta, não conseguir perceber o que ele gosta, você pode jogar a coisa que para você seria melhor do mundo. Ele não vai pegar, ele não vai cair, não vai morder a isca. Mas só que há algo muito importante em qualquer que seja a isca. Tem um peixe que eu quero pescar que ele gosta de música. Então nós já sabemos que ele gosta, então nós temos a isca e a música. Mas só que dentro de qualquer que seja a isca, tem que ter algo que é o núcleo, que é o princípio fundamental de todas as coisas, que é o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Não podemos pescar com qualquer isca, ou não podemos pescar, não, depois eu falo de Deus para ele. Não, o Senhor tem que ser o centro da nossa pesca. O peixe que vai ser pescado tem que saber que ele está sendo pescado pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então, a essência da nossa isca é a palavra de Deus. E como podemos ser bons pescadores? Então, para nós sermos bons pescadores, eu queria falar sobre 3 coisas muito importantes. Minha palavra não será muito longa hoje não, porque nós precisamos saber de algumas coisas. Então, a mesma forma que existem mares, rios, lagos, açudes diferentes, também existem países, culturas e povos diferentes. Da mesma maneira que existem peixes com ou sem escamas, peixes grandes, peixes pequenos, peixes de água doce, peixes de água salgada, também existem pessoas de condições sociais diferentes, de raças e etnias diferentes, de hábitos e culturas diferentes. É ou não é? Você não conhece pessoas diferentes? Você não convive com pessoas que são totalmente diferentes? Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa gosta de uma coisa. Até parece que a pessoa é de outro planeta muitas vezes. Pessoa que você convive, você fala, meu Deus, essa pessoa é totalmente diferente. É o jeito dela. E como que você vai fazer para pescar essa pessoa? Você vai precisar pescar ela com a isca e com a vara certa. Da mesma maneira que nós podemos pescar. Quem sabe o que é um caniço? Os pescadores aí, quem falou que já pescou, sabe o que é um caniço? Vocês sabem? Caniço é uma vara de cana, bem comprida e fina. Então não tem um molinete, você só joga ela bem comprida, você amarra uma linha lá na ponta dela, amarra o anzol e joga. Esse é o caniço. Você pode pescar com um caniço. Você pode pescar com rede, com a tarrafa. O que é uma tarrafa? É uma rede onde tem chumbo nas bordas e você lança com a mão. E também você pode pescar com um anzol, com um molinete. Então, irmãos, tem várias formas de pescar. Hoje eu posso dizer com propriedade que eu sou um especialista em pesca. Pesquei um peixe, irmãos. Aleluia. Eu falei que eu não sairia de lá enquanto eu não pescasse. E Deus me deu, eu falei. A Helene até orou, falou, Senhor, abençoe, para que esses homens não saiam frustrados daqui, porque a coisa estava feia. Mas hoje eu posso dizer que eu sou um especialista em pesca. É nada, irmãos, só uma brincadeira. Mas entenda que nós iremos pescar homens diferentes, mulheres diferentes. Então nós teremos que usar iscas diferentes de acordo com o ambiente que nós estivermos. Para cada pessoa, para cada povo, para cada criatura, para cada cultura, existe uma forma diferente de nós apresentarmos o Evangelho de Deus, amém? E nesses dias Deus tem nos dado uma isca, tem ou não tem? Qual que é a nossa isca nesses dias? As casas de paz. Essa é a nossa isca do momento. É a nossa isca que deu certo. Pescamos ou não pescamos? Pescamos um monte de peixe e nós fomos lá no rio deles. Nós não conhecíamos e chegamos lá com a nossa isca.
com a palavra de Deus e trouxemos paz para a casa das pessoas. Então, Deus tem nos dado essa isca nesses dias e nós iremos continuar usando ela. Até que o Senhor fala, não está dando mais peixe com isso não. Agora vocês vão usar uma outra isca. Mas essa é a isca que nós estamos usando. Porque, irmão, não importa em que água estejam os peixes, não importa quais as características dos peixes, sempre um bom pescador encontra uma maneira de pescar o peixe. Sempre o bom pescador vai até onde o peixe se encontra e o pesca. Sempre o bom pescador encontra um jeito de realizar a tarefa para o qual se propôs. Então é por isso que nós precisamos observar atentamente os princípios e estratégias que Deus nos disponibiliza. Fale para o irmão do seu lado mais uma vez, irmão, você é um pescador de Deus. Então, dentro dessas coisas que eu falei aqui como introdução, eu queria falar 3 coisas que é necessária para que nós possamos ter uma ótima pesca. Quantos querem pescar nesse ano 2017? Aleluias, glória a Deus. Então, primeira coisa importante para você que quer pescar, é preciso escolher o lugar estratégico e usar a estratégia certa. Existem pessoas que são menos experimentadas para a pesca, pessoas que vislumbram apenas a superfície ou apenas o espelho d'água, enxergam apenas o raso. Essas pessoas pensam que o rio é igual em toda a sua extensão, não percebendo que ali pode dar mais peixe, que ali pode não dar peixe. Então, primeira coisa, você precisa saber o lugar certo para pescar. Como que nós vamos saber o lugar certo para nós pescarmos? Nós vamos para Deus. É Deus quem nos mostra o lugar certo. Por que nós vamos orar e jejuar por 40 horas? Por que nós iremos fazer 21 dias de jejum? Porque nós queremos perguntar para o Senhor, Senhor, qual é o lugar certo? Qual é o lugar estratégico onde o Senhor quer que nós vamos? Onde que nós precisamos ir pescar? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos mostre qual é o lugar. É interessante que talvez um dos maiores pescadores que nós vemos na palavra de Deus é o apóstolo Paulo. Olha só, Paulo não foi pescador como Pedro, como Tiago, como João. Mas se nós formos falar de pescador de homem, não tem ninguém igual Paulo. Paulo pescava demais. Em qualquer lugar que ele ia, ele jogava, eu acho que ele já pescava já com a rede. Que ele pescava tanta gente que ele já ia pescar, aqueles peixes já se transformavam em pescador. O negócio era mover demais, o homem era pescador demais. E aí ele percebia, ele tinha sensibilidade para isso. Olha só, como que Paulo percebe as coisas e o lugar certo para pescar. Lá em 1 Coríntios 16, versículo 8, diz assim, Paulo dizendo, permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Olha só, o apóstolo Paulo encontrou em Éfeso um grande e promissor pesqueiro de homens. Ele falou, calma aí, agora eu estou vendo que está tendo um monte de peixe, eu vou ficar aqui mais um tempo que eu vou pescar. É isso que ele está querendo dizer, em outras palavras, trazendo para aquilo que nós estamos compartilhando hoje. Eu encontrei o lugar certo. Deus me abriu uma porta aqui ampla e promissora. Tem um rio aqui que está cheio de peixe e eu não vou sair daqui, eu vou ficar mais tempo aqui. Eu iria sair, mas eu não vou sair porque Deus me abriu uma porta. Paulo, ele sabia, ele tinha sensibilidade. Nós precisamos estar sensíveis, escolher o lugar certo, escolher a estratégia certa para pescar. Repita comigo, é preciso escolher o lugar certo e usar a estratégia certa. Irmão, só assim nós conseguiremos pescar. Qual é o lugar certo? Eu não sei ainda. Deus vai mostrar. Assim como Deus mostrou para Paulo. Mas como que Paulo ficou sabendo disso? Ele foi para Deus, ele orava, ele buscava de Deus. Deus vai te dar o lugar certo, amém? Glória a Deus. Segunda coisa importante, nós até compartilhamos um pouco aqui na introdução. É preciso escolher a isca certa. Se você não tiver a isca certa, você não vai pescar. Você pode ter a estratégia certa, o lugar certo, mas se você não escolher a isca certa, você não vai pescar. Olha só o que Paulo diz lá em Efésios 6,19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem,
a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. Olha só, ore. Para quê? Para que Deus me dê a isca certa, para que Deus me dê a palavra certa, para que quando eu falar da parte de Deus, isso possa fazer com que as pessoas sejam alcançadas. Nós precisamos da isca certa. Alguém sabe aqui do que se alimenta um salmão? Quem gosta de salmão aqui? Pouca gente gosta. Eu ia chamar os irmãos para comer, mas é pouca gente mais. Quem sabe aqui o que um salmão come? E eu fui pesquisar. Os salmões juvenis, que são os pequenos, que estão em crescimento, eles consomem macroinvertebrados aquáticos, crustáceos, insetos aquáticos, moluscos, lulas, camarões e peixes. O salmão adulto, ele come um negócio chamado zooplâncton. E durante a migração reprodutora, eles não se alimentam de nada. Esse é o alimento do salmão. Você sabe o que a pessoa que você está orando, o que ela gosta? Qual é a necessidade dela? Porque se você não for na necessidade da pessoa, você não vai alcançar ela. Você não vai ter êxito naquilo que você vai pescar. E alguém sabe o que um mandi come? Um dourado, um pacu, um lambari, um jaú tambaqui. Você sabe o que esses peixes comem? O que uma traíra gosta? O que uma agulha gosta? O que uma tilápia gosta? Tenha certeza de uma coisa: o que serve para um peixe não serve para o outro. Aquilo que um peixe vai fisgar um peixe, não vai fisgar o outro. Não é sempre do mesmo jeito. Você fala, não, agora vai dar certo. Deu certo dessa vez. Em 2016 a casa de Paulo foi bem, deu certo. Aí vai em 2017, se você não for para Deus, não buscar de Deus, a isca que você usou não vai dar certo. Pode ser que dê certo. Se for a mesma tilápia, se for da mesma raça, vai dar certo. Pode jogar a mesma isca. Mas se não for, e se for um pacu? E se for um salmão? E se for um tubarão? Aí você tem que chamar os outros irmãos. Irmão, tem um tubarão, tá dando muito trabalho. Porque para pescar um tubarão tem que ser a igreja inteira, sabe? E Deus vai mandar os tubarão, vai ou não vai? Vai, Deus manda os tubarão. Vai dar trabalho para pescar, para cuidar, para tratar. Mas Deus manda. Às vezes parece até que os tubarão estão no nosso meio. Tem umas pessoas que parecem tubarão, dão tanto trabalho. Da mesma forma que existe um monte de tipo de peixe, existe um monte de tipos de pessoas. Para cada tipo de pessoa, nós devemos abordá-las de uma maneira diferente. Devemos encontrar a palavra certa, lançar a palavra na hora certa e da maneira certa. Por quê? Porque existem pessoas desconfiadas. Existe ou não existe? Pessoas incrédulas, pessoas decepcionadas com Deus, pessoas decepcionadas com a igreja, com líderes espirituais, com pastores, com líderes de célula muitas vezes. Existem pessoas amargas, ressentidas, indiferentes. Existem pessoas ignorantes. Existem pessoas alienadas. Existem pessoas de todo tipo. Existem aquelas pessoas que são teimosas, cheias de preconceitos, desequilibradas. Pessoas que são boa gente, falam, não, aquela pessoa é boa gente, só falta Jesus. E aí às vezes parece que essa pessoa é a pessoa mais difícil, não é? A pessoa boa gente, a pessoa é tranquila, não faz mal para ninguém. Às vezes ela não tem nem vício. Você fala, meu Deus, essa pessoa é impossível de pescar ela. Não, nenhuma pessoa é impossível de ser pescada pela palavra de Deus. Você só precisa usar a isca certa. Jesus sabia como usar a isca. Jesus sabia como usar a isca certa. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de como Jesus fez para se aproximar e fisgar algumas pessoas. Veja o exemplo da mulher samaritana. Jesus está lá na beira do poço, e aí Jesus usa a isca certa. Por quê? Porque a mulher foi lá para buscar água, e aí Jesus pede o que para ela? Água. E aí quando ela pega e fala, mas eu sou samaritana, você é judeu, você não pode falar comigo. E aí Jesus se apresenta para ela como o quê? Como a água viva. E quando Jesus fala, eu sou a água viva, se você beber de mim, você nunca mais terá sede. O que ela fala? Então me dá dessa água. Fisgou na hora. Quando Jesus falou que era água, e que se ela bebesse da água que ele era, ela nunca mais teria sede,
naquela hora ela mordeu a isca e Jesus pescou aquele peixe e alcançou todo o bairro que ela morava. Por quê? Porque Jesus usou a isca certa. Outro exemplo, quando os discípulos e toda aquela multidão estava presente e Jesus trouxe um sermão e aí não tinha comida, e aí Jesus fez o quê? Multiplicou os pães e os peixes, e Jesus se apresentou a eles como o quê? Como o pão vivo que desceu do céu. E aí ele fala o que para eles? Vocês estão se alimentando disso, mas se vocês se alimentar de mim, você nunca mais terá fome. A isca certa, Jesus jogou e pescou eles. Jesus, ele se apresentou para os judeus desgarrados, aqueles que já não tinham mais esperança nenhuma, como quem? Como o bom pastor. Jogou a isca certa, pescou mais um monte de peixe. E na morte de Lázaro, um velório, qual a isca que Jesus usou? Eu sou a ressurreição e a vida. Estava todo mundo chorando, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jogou a isca certa, pescou mais um monte de peixe. Nós precisamos utilizar a isca certa. Fala para o irmão do seu lado: irmão, você e eu precisamos utilizar a isca certa. E talvez, depois da palavra, depois do próprio Cristo, um ingrediente secreto, que, se assim eu posso dizer, aquilo que vai fazer a diferença na nossa pesca, aquilo que vai fazer com que nós tenhamos uma pesca sobrenatural, que é o nosso terceiro ponto, é compaixão e amor pelas pessoas. Se você não amar, se você não tiver compaixão pelas pessoas, você não vai pescar. Você vai desistir. Porque pescar não é fácil. Porque pescar dá trabalho. E quando que eu vou conseguir pescar? Quando eu tiver amor por isso. Quando eu tiver compaixão pelas pessoas. E o que é compaixão? Compaixão é você sentir a dor do outro. É você se preocupar. Não é uma simples ajuda. Não é você apenas pegar e a pessoa está com uma necessidade de um alimento e você ir lá e comprar uma cesta básica para a pessoa. Não, compaixão é muito mais do que isso. Compaixão é você sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Então, se nós não tivermos compaixão, se nós não tivermos amor, nós não conseguiremos pescar. Nós podemos dizer que não conseguiremos pescar peixe algum se não tivermos esses dois ingredientes secretos. Se nós, de fato, não nos preocuparmos com o sofrimento das pessoas, se nós não entendermos que as pessoas estão indo para o inferno, sabe? Muitas pessoas que nós conhecemos estão indo para o inferno, e nós conhecemos, nós temos a isca, nós temos a palavra de Deus, nós temos o segredo para que essas pessoas tenham o seu destino mudado, e nós precisamos apresentar isso para elas. Mas se nós não tivermos amor, se nós não tivermos compaixão, nós não iremos ter sucesso na nossa pesca. E eu creio que nessa noite Deus está querendo aumentar o nosso nível de compaixão e amor pelas pessoas. Deus quer que você ame mais, que você tenha compaixão mais, que você se preocupe mais com as pessoas, que você tenha mais compaixão. Quando Jesus se apresentou para os discípulos e convidou eles para pescar, homens, eles ainda, como eu disse no início, não tinham entendido, mas eles começaram a ver as pessoas com outros olhos. Eles começaram a compreender a necessidade que as pessoas tinham, assim como eles tinham antes de conhecer Jesus. E hoje, eu e você sabemos, porque nós já temos o Senhor em nossas vidas. E talvez você esteja aqui nos visitando e você fale: mas essa palavra não é para mim. Eu quero dizer que se você está aqui é porque Jesus te atraiu aqui. Você está sendo pescado, a isca já foi jogada e você mordeu a isca. E Deus quer fazer de você também um pescador, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 5. Quero ler um texto sobre a pesca, uma pesca maravilhosa. Eu até compartilhei hoje com o Cláudio que esse texto, para mim, ele é um dos textos mais maravilhosos que tem na palavra de Deus. É um dos textos
que mais mexe comigo é esse texto de Lucas 5, do versículo 4 ao verso 7. Eu vou ler do verso 1. Lucas 5, para que nós possamos entender o contexto de tudo isso que está acontecendo. Olha só que texto precioso, irmãos. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhes que os afastassem um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Irmãos, esse texto fala muito comigo. Por quê? Em primeiro lugar, Jesus, ele conhecia aqueles pescadores. E ele sabia que eles tinham pescado à noite, que eles tinham ido pescar e não tinham pescado nada. Talvez essa seja a sua condição hoje. Talvez quando você ouve essa palavra, você possa parar e pensar: mas pastor, eu já tentei tanto pescar, nunca consegui pescar nada. 2016 eu pensei que eu ia conseguir alcançar alguém. Eu até convidei, até falei para as pessoas de fazer a casa de paz, mas as pessoas não quiseram. E talvez você tenha se frustrado com isso. Mas eu quero dizer que Deus manda você ter a mesma atitude que Pedro. Se o Senhor está mandando eu jogar de novo, eu vou jogar. E aí, pela sua palavra, porque é o Senhor que está mandando, eu vou jogar. E o que aconteceu quando ele jogou? Por obediência. Pedro não acreditava que conseguiria pegar peixe. Pedro falou: não dá, nós pescamos a noite inteira. A noite é onde dá mais peixe, no mar. Mas porque o Senhor está mandando, nós vamos. Irmãos, e neste ano 2017, Deus está mandando eu e você pescar. Deus irá nos dar muitas pessoas, mas para isso nós precisaremos tomar uma atitude, ter a mesma atitude que Pedro teve. Se o Senhor está mandando, eu vou. Se o Senhor está mandando eu jogar de novo, é lá, Senhor, foi lá, sabe, aquele lugar que você já foi lá, você já falou de Jesus, não deu fruto nenhum, Deus está mandando, joga de novo. Foi no mesmo lugar, Jesus falou para Pedro: vai ser mais difícil ainda, vai para a água mais funda, aonde dá mais trabalho chegar, e joga a rede. E quando você jogar, baseado na palavra de Deus, o Senhor vai te dar muitos peixes. Deus vai nos dar muitos peixes. Sabe, nós chegamos, e aí agora eu quero contar a minha experiência. Nós chegamos lá, e aí nós víamos no rio muitos peixes. Era impressionante o tanto de peixe que tinha. E nós jogávamos a isca, jogávamos a linha e não pescávamos nada. E aí, interessante que Deus falando muito comigo. Tinha um homem que estava lá, eu acho que ele era parente do caseiro, que ele já manjava de pescar. E ele estava do outro lado do rio. E ele pescava, irmãos. E os peixes mordiam a isca dele. E a nossa isca estava do lado dele. E ele trazia o peixe. Eu falei: meu Deus. Eu falei: Senhor, eu estou ficando com inveja desse cara. E ele pescava um peixe. E aí um peixe escapava e ele pescava outro. E aí ele chegou no final do dia, ele falou pro menino: traz lá o saco. Encheu o saco de peixe. Fui carregando os peixes lá e nós lá. Com o anzol lá no rio, sem pescar nada. E Deus falando comigo: muitas vezes nós estamos frustrados por não pescar. Talvez você tenha visto muitas pessoas pescarem, muitas pessoas levando peixe, você ficado lá com nós olhando e vendo aquele homem levando os peixes e nós sem nenhum peixe. E Deus falando comigo: jogue a isca, não desista, joga de novo. E aí no outro dia
né, nós estávamos lá com algumas pessoas, meu primo com meu cunhado, falou, não, agora vamos fazer a isca certa. E aí meu primo pegou farinha, leite ninho, tangue, misturou um monte de coisa e falou, não, já pesquei outras vezes, isso vai dar certo. E aí, irmãos, no segundo dia também nós não conseguimos nada. Aí começou os intercessores, sabe, 21 dias de jejum, 40 horas de 21 dias de jejum, 40 horas de jejum. E aí nós começamos a orar, eu orei, depois a Elaine falou que orou, falou, Senhor, manda peixe, pelo menos um peixinho. E aí, irmão, no terceiro dia, irmãos, nós começamos a pescar, muito peixe. E aí a gente já estava ficando preocupado, o caseiro vai ficar bravo, porque nós estamos pescando demais. E aí os meninos pescavam um, pescavam outro, a tia da Elaine pescou, minha sogra pescou, todo mundo pescando, irmãos. E aí, o que era mais legal, e essa palavra já estava no meu coração, isso me alegrava, porque cada peixe que pescava, a gente fazia uma grande festa. E aí a pessoa subia com o peixe para cá, todo mundo aplaudia, gritava, tirava foto. É isso que Deus quer falar para mim e para você. Quando os peixes vir, nós vamos fazer uma grande festa. Nós precisamos se alegrar. Eu já estava perdendo a esperança de pescar, mas só que eu estava envolvido naquilo. Um pescava, enquanto eles pescavam, teve dias que eles iam 6 horas da manhã pescar. E eu já estava meio que, sabe, aquele que não consegue pescar? Eu falei, não, eles estão indo pescar, eu vou comprar o pão. Porque eu estava com eles nisso. E aí eu comprava pão. Aí teve as mulheres que não foram pescar, mas eram elas que cozinhavam, elas faziam o café, elas faziam o suco. Estava todo mundo envolvido na pescaria. Deus quer dizer para nós, Deus falou tanto comigo essa semana, que nós precisamos estar juntos, porque não é só aquele que vai lá na beira do rio, não. Se a igreja inteira não estiver junto, não vai dar. Quem vai sustentar? Quem vai cuidar? Quem vai limpar? Quem vai fritar? Nós precisamos estar juntos. E aí chegou na sexta-feira e as pessoas me motivando, né? Não, pastor, só falta você, Paulo. Só falta você pescar. Eu, não precisa não, você já pescar, nós estamos juntos. Não, você precisa pescar. Meu cunhado, não, Paulo, você precisa pescar. Eu, não. E essa sempre é um incômodo meu em relação à área espiritual. Eu fico incomodado quando termina um ano e eu não consigo pescar nenhum peixe, nenhuma pessoa. E aí eu peguei e falei, não, beleza. E aí chegou no sábado ontem, eu falei, e aí eles já tinham pescado uns 25 peixes mais ou menos, né? Ninguém tá falando que mais, sabe a história de pescador, né? Muito peixe, irmão. Eu falei, não, tá bom, não vamos pescar mais não. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar pescando até as 10. E até ontem, irmãos, eu já tinha investido tempo na pescaria, porque pescaria não é perca de tempo, é investimento. Eu já tinha perdido umas 6 horas do passeio, 6, 8 horas. 2 horas num dia, 2 horas no outro. Eu falava, sabe uma coisa, eu vou pra piscina, eu vou jogar bola com os meninos, não vou ficar nessa pescaria nada. Vou jogar videogame, vou fazer qualquer coisa. E eles lá. E aí no sábado eu falei pra eles, não, hoje eu vou pescar. Vou acordar cedo. Que horas vocês vão acordar? 6 horas da manhã. Não, 6 horas eu vou com vocês. Deu 6 horas, eu falei, vou nada, já pescaram, não vou. Aí daqui a pouco bateram na janela. Ô Paulo, vamos aí, mano, já pescamos 3. Meu Deus, já pescaram, então tá bom, eu vou. Eu falei, mas primeiro eu vou comprar pão. Eu fui comprar pão, voltei. Falei, não, agora só falta você. E aí, irmãos, eu joguei. Aí meu cunhado pegou e falou, já peguei 5 peixes com essa vara. Tá dando sorte. Eu falei, então é essa que eu vou pegar, Zé. Aí peguei a vara, joguei, já estava treinado, já conseguia jogar longe já. E fiquei. Daqui a pouco, irmãos, mordeu. Aí eu conseguindo trazer e vindo com o peixe. E aí, pega a câmera. Não filmou de ninguém, mas o pastor não precisa filmar. E aí filmando, e eu trazendo o negócio e trazendo. Quando chegou perto, escapou. Eu falei, Jesus. Não existe não. Irmão, tava dando tanto peixe que nós não tinha vara para todo mundo. O pessoal enrolou a linha na garrafa de água, jogava e pegava. E eu com a vara lá de profissional não pegava nada. Os dois estavam do meu lado. E eles pescavam e eu não. Eu estava desesperado já. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu cunhado jogou, pescou. Trouxe na mão assim, ó, igual pipa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo. Não, joga de novo. A massinha tá boa. Fizeram uma massinha lá, eu joguei. Aí fica certo. Passou uns 10 minutos de novo, irmãos. Pegou. E os peixes eram grandes, irmãos. Eram uns tilápia. Desse tamanho mais ou menos, irmão. Cada peixe. De novo pegou. Eu falei, meu Deus, agora vai.
filma, eu não filma não, deu azar. Tô trazendo o peixe, era ele, nem grande, esse é grande, é o maior. Daqui a pouco arrebenta a linha. Eu falei, meu Deus. Vai encurtar, isso aconteceu 5 vezes. Eu falei, não, eu desisto. Aí não, aí deu 10 horas, eu falei, não, vamos pra piscina. Aí a última massinha que tinha, irmão, não tinha mais nada. Eu falei, vou ficar com essa massinha, porque os peixes, eles estavam tipo, tirando um barato de mim. Que eles comiam a minha isca, eu puxava, não tinha nada, só via o anzol. Eu falei, meu Deus. Eu falei, a última massinha, a última que tinha, irmãos. Eu li pro saquinho e falei, meu Deus, se não for agora, não vai ser mais. E aí fiquei sozinho, irmãos. Aí eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, dá um peixe. Joguei, irmãos. Foi eu jogar, o negócio pegou. Falei, meu Deus, aí foi mais intercessão do que puxar. Já tinha perdido 5 peixes. Eu falei, agora eu puxo ou não? Eu gritei, ninguém me ouviu, que eu precisava de ajuda. Eu já ia pedir pra alguém puxar pra mim, né? E aí, irmãos, eu trazendo, compraram uma rede lá. Tava pescando tanto peixe, compraram até eu nem sei o nome daquilo que ferra. Um passaguá. Compraram até um passaguá, irmão. E aí eu botei o passaguá e segurei o negócio aqui. E peguei o passaguá. Consegui pegar o peixe, irmão. Aleluia. Irmãos, é inexplicável a alegria de pegar o peixe. Mas eu tenho certeza que não se compara com a alegria de alcançar uma vida para Jesus. Tudo que nós fizermos vai valer a pena. Todo o sacrifício. E eu vi hoje, o pessoal estava dividindo os peixes. Leva 2, leva 3. E nós comemos 3 dias peixe. Almoçamos peixe, jantamos peixe, comemos peixe de petisco, comemos peixe mais, cozido, assado, frito. Eu acho que o caseiro não via a hora de nós ir embora. Tanto peixe nós pegamos. Mas todo o sacrifício daqueles meninos que ficaram lá. Teve 3 dias, teve 2 deles que nem entraram na piscina, 3 dias. E ficaram pescando. Mas o sacrifício deles valeu a pena. E Deus quer dizer para mim e para você hoje, que todo o sacrifício que você fizer para alcançar alguém, vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus é aquele que nos recompensa. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador. E se você tiver o coração para Deus, Deus vai te dar os peixes. Amém? Glória a Deus. Queria chamar os músicos aqui. E eu queria que você que deseja pescar esse ano, que você se coloque de pé. Deus vai nos dar as ferramentas. Deus vai nos dar a vara. Deus vai nos dar o anzol. Deus vai nos dar a isca. Deus vai nos dar o rio. Deus vai nos dar o mar. Deus vai nos dar tudo. A única coisa que Deus quer é que você não desista de pescar. Que você não desista de amar. Que você não desista de ter compaixão pelas pessoas. Deus nos chamou para ser pescadores de homens. Esse é o nosso chamado. Só que nós não podemos desistir. As coisas são difíceis, não é fácil pescar. Vão vir muitas dificuldades. Ontem teve um momento que choveu muito na sexta-feira. E mesmo assim eles ficaram pescando. Eu falei, até na chuva, porque até na chuva tem peixe. Até no momento onde você se achar mais incapacitado, você pode pescar. Deus quer usar a sua vida para pescar outras pessoas. Talvez o peixe que você vai pescar esse ano esteja dentro da sua casa. Talvez você não tenha conseguido pescar ainda ele, mas Deus vai estar aí na certa. E esse ano vai acontecer. Assim como Pedro, fale para Deus, Senhor, eu não consegui até agora, já tentei, mas pela tua palavra eu vou pescar. Eu quero louvar ao Senhor com vocês. Depois nós vamos orar. Em nome de Jesus. Viva!
glória do teu nome. Amém? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salve seja o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.